E nós precisamos aprender a perceber as emoções, a ler as emoções. Agora, quando eu falo sobre ler emoções, significa que você precisa aprender a ler as emoções sua, em primeiro lugar, né? Você precisa entender o que você está sentindo. Você precisa aprender a ler as emoções do seu cônjuge, para então você conseguir perceber as emoções. Você sabe quando o seu cônjuge está chateado? Quem sabe aqui? Você só sabe que ele está emburrado, né? Mas isso não vale. Porque o emburro pode ser um monte de coisa, não pode? Pode ser o quê, gente? Fala aí para mim, deixa eu ver. A mulher chega em casa, você chega em casa do trabalho, a mulher está emburrada. Você tem 3 opções. TPM. Aí você já sabe que não é TPM, porque você é muito esperto, você já marca no seu BlackBerry ou na sua agenda o dia da próxima menstruação para você não ser pego desprevenido. Todos têm que fazer isso. Tá? Isso é uma dica para vocês, gente. Não mexa com a mulher na TPM. Tá? Não mexa com ela. Isso aí já... Né? Tá bom, pode ser TPM, o que mais? Não viu o corte de cabelo. O que mais? Gostei dessa. O que mais? A mulher emburra por quê, homens? Não elogiou a roupa nova. O que mais? Esqueceu a data do aniversário, né? Mensal do casamento ou do namoro. A gente tem umas coisas assim, né? A data do dia que eu te conheci. O que mais? Por que não ligou para ela? Estava esperando essa. O marido sábio, ele liga para a mulher. Pelo menos uma vez por dia. Para saber se está tudo bem em casa. E nós temos que aprender. Se o marido emburra, mulher. Quais são as opções que nós temos? Teve algum problema do trabalho, não é? Marido emburra com isso, o que mais? As finanças, cartão de crédito chegou, você não avisou para ele que você fez umas comprinhas extras. O que mais, mulheres? Carro quebrou. Mas a gente tem a tendência de achar que toda vez que o marido está emburrado, que é comigo, né? Então o marido chegou em casa, está com a cara feia, você já vai atrás, né? O que eu fiz? Você não fez nada. Espero, né? A primeira opção é, eu não fiz nada, até que ele delate, né? Mas a mulher tem essa tendência. E o homem é mais tranquilo com isso, né? Mas é importante, aprenda a ler emoções. Aprenda a ler as emoções da criança. Isso é muito importante. As mães aprendem, né? A gente, quando o filho é bebê, a gente aprende o choro, não é verdade, mães? A gente sabe o choro do estar molhado, o choro quando está com calor. Eu sabia tudo. O choro da fome. No início, o primeiro filho sofre, né? Porque tudo você acha que é fome, né? Não é verdade? O menino está empanzinado e você está dando mamar, porque tudo é fome. Depois, com o tempo, você vai aprendendo. Isso tudo é leitura. Então, muito da incompetência hoje que nós vemos nos pais, na criação de filhos, é porque nós não aprendemos a ler as emoções, né? Entender o que a criança está passando. Então, às vezes, uma irritação, uma explosão, não é birra, é vergonha, é medo, e é uma forma que ele tem de expressar, nós precisamos aprender, tá? Segundo, os pais que têm competência, eles reconhecem na emoção uma oportunidade de intimidade ou aprendizado. Os pais competentes reconhecem na emoção uma oportunidade de intimidade ou aprendizado. Então, quando o filho te diz, quando ele já fala, eu não sei vocês, mas a melhor fase para mim é quando meus filhos começavam a falar, porque eles podiam expressar o que eles estavam sentindo, né? Aí eu não precisava adivinhar mais. Então, pelo menos para as mães, eu acho que o grande momento é esse, né? De que eles comecem a comunicar, está doendo, isso, aquilo, né? Só que ele começa a falar e a gente não
consegue estimular essa fala deles. Então, muitas vezes você chama a criança ou vai sair com a criança e ele fala que não quer ir. Não quer ir na casa de fulano, não quer. E a gente fala, menino, você vai e acabou. É o jeito antigo, o jeito que eu fui criada, né? É porque eu estou falando para você ir e acabou. Tem momentos, certas decisões familiares, por exemplo, ir à igreja todo domingo, coisas que são inegociáveis, certo? Por que eu vou? Porque você vai, meu filho. Porque é um hábito nosso, faz parte da nossa rotina familiar. Isso não, mas quando a criança, uma coisa que ela gosta de fazer, ou no momento ela diz que não quer, você tem uma grande oportunidade de começar a ter intimidade com o seu filho, conversar com o seu filho, perguntar. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Começa a conversar com seus filhos, mesmo de 2 anos e meio, 3. Nós temos que parar de conversar com nossos filhos como que eles fossem bebezinho, né? Gugu, dadá. Não. Criança fez... Eu acho que desde que 6 meses, 8 meses, você precisa começar a conversar com a criança normalmente. Sabia disso? Ela não está entendendo nada, não, mas ela está percebendo que ela existe, que você está conversando com ela. Por isso que é importante ler história. A criança sabe lá o que você está lendo, mas ela está ouvindo seu tom de voz. Crianças esquizofrênicas, foi feito estudo, eles mostraram que eram mães que não tinham diálogos com seus filhos. Então, o pai precisa chegar a conversar, sim, com o seu filho. Isso começa a desenvolver essa capacidade que a Bíblia diz, ensina o seu filho a falar. Ensina o seu filho a se comunicar. Então, reconhecer a emoção. Não quero ir em tal lugar. Por quê? Não, estou triste, não quero ir. É uma oportunidade que você tem que sentar e ouvir. Não quero ir para a escola hoje. Muito comum, né? Por que você não quer ir para a escola? Você tem uma grande oportunidade ali. Mãe, mas está em cima da hora. Mas às vezes você gasta ali 3, 4, 5 minutos ouvindo a criança e você convence ela. Mas às vezes nós somos treinados como? Não se fala. Se obedece, né? Menino não tem que saber por quê. E isso tem tido grandes consequências. E o extremo também. Quando se tenta explicar tudo para a criança que ela ainda não pode entender. Eu sei que é complicado, gente, mas nós vamos aprender isso, né? Então, reconhecer na emoção uma oportunidade de intimidade. Os adolescentes crescem, se fecham, tá? E não conversam com seus pais. Por quê? Porque não foi desenvolvido desde a infância. Samuel, quando chegou, sempre gostou muito de falar, hoje que ele é mais calado, mas eu lembro quando ele começou a namorar, ele chegava em casa, ia fazer as coisas dele, depois lembrava que tinha uma coisa para me contar, a gente já tinha conversado, ele ia lá no quarto, me acordava, ajoelhava no quarto, mãe, não sei o que, conversava, eu morrendo de sono, querendo dormir, e ele me contando coisas que eu não queria ouvir naquela hora, mas a necessidade de falar. Então, eu vi que isso não foi criado quando ele tinha 13, 14 anos. Isso foi criado, estão entendendo? Desde que ele era pequenininho. Sempre dá o espaço para que ele possa falar. A criança é reconhecida como pessoa quando ela sente diferente de você. Você está dizendo para a criança, eu te reconheço como pessoa. Isso é importantíssimo. Terceira atitude dos pais competentes. Ouvem com empatia, legitimando os sentimentos das crianças ou do jovem. Tá? Se você não ouvir seu filho, alguém vai ouvir. É melhor que seja você. Não é? Então, os pais competentes, eles ouvem com empatia. Eles escutam seus filhos. Como eu falei, muitas vezes escuta coisas que não querem, né? Mas você tem que estar preparado que você não vai só ouvir do seu filho o que você gostaria de ouvir. Você vai ouvir muita coisa que vai mexer com você. E eu falo que não tem coisa melhor para a gente crescer como pessoa do que filho, né? Filho desafia você
a crescer, a mudar de uma forma tremenda. Gostou da palavra? Escute completa no Sara Play. Acesse www.saraplay.com.br.